A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. A palavra tem muita gente precisando escutar. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos começando mais uma semana de graça, semana de bênção, semana da presença de Deus em nossa vida, na nossa família. Hoje, o Evangelho é continuação, do Evangelho do sábado. Nós tivemos estamos rezando, proclamando, rezando esses dias de semana, o capítulo 6 de São João, de modo especial, em relação de Jesus com o pão, ele sendo o verdadeiro pão. Nós vimos primeiro a multiplicação dos pães, depois Jesus andando sobre as águas, como o próprio Evangelho no início de hoje diz. Depois que ele saciou os 5.000 homens, os discípulos o viram andando sobre as águas. Então, os capítulos aqui nos apresentam um novo caminho. Primeiro, é esse Jesus. Jesus que começa um diálogo com o povo. O povo faz uma pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? Claro, a gente espera que Jesus vai falar: olha, eu vim andando sobre o mar, né? Eu vim andando sobre as águas. Não, Jesus não fala disso. Jesus não conta nenhum milagre, mas Jesus vê a intenção deles. Jesus lê no coração deles o que eles queriam. Jesus diz que eles estão à procura de maiores pães. Jesus volta à reflexão sobre o pão. Então, nesse diálogo aqui apresentado, nós vemos esse começo de Jesus falando que ele é o pão da vida. Vocês não viram os sinais. O milagre é um sinal da presença de Deus. Então, o milagre da partilha e multiplicação dos pães é um sinal do Cristo, o pão da vida. Só que eles não viram esse sinal. Eles realmente querem o pão material.
Não é que é ruim, mas Jesus tem que dar um salto, algo a mais que isso. Então vamos ver algo a mais. Eu sou o verdadeiro pão, eu sou o pão da vida. Esforçai-vos para que vocês tenham esse pão, o pão da vida eterna que só Jesus pode nos dar. Então nós temos aqui também uma outra discussão muito bonita. É a questão das obras e da fé. São Paulo fala muito disso, de obras e fé. A pergunta é: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Os judeus, muito acostumados com as obras, com os preceitos, os ritos, fazer tudo certinho. Jesus diz que o importante agora é a fé. A obra principal começa com a fé. Então a obra é a fé. Cremos que Cristo, Ele é o Filho de Deus. Acreditemos em Jesus. Então, os judeus pensam, com efeito, ser necessário fazer coisas para merecer esse alimento que dura para a vida eterna. Mas Jesus exige uma única coisa, que os homens não podem fazer por si só, mas é Deus que faz em cada ser humano: a fé. A fé naquele que o Pai enviou. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, todos os seus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.